Ok, boa noite a todos. Dia 19 de agosto de 2024. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma aula bacana de marketing de varejo. A gente está recebendo uma visita ilustre para falar sobre um tema muito atual. Então, deixa eu dar uma boa noite para quem já está conectado. Já temos 35 participantes aqui. Ana Pegoretti, a Carolina, o Davi, a Giovana, o Enzo, o Eric, a Fernanda, Gabriel, Gisele, a Isabela Krause, Isabela Bogo, lá de Jaraguá. Ó, tá feliz hoje, né, Bogo? Isabelle Rames, a Júlia Fernandes, a Júlia Figueiredo, a Cauana, a Keise, a Laísa, a Laura e o Lucas. Todos aqui presentes, boa noite a todos. A gente está recebendo hoje aqui o Vinícius Busnello, foi convidado para falar sobre um tema atual que ele domina muito bem. Eu vou passar a palavra para ele poder aproveitar o máximo possível. Já vou passar a palavra para ele. Ele mesmo se apresenta, fala quem ele é. Já vou, não vou mais compartilhar a tela daí, tá, Vini? Daí você vai poder passar a tua tela. Beleza. Vini, é contigo aí. Boa, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Eu não tô vendo o chat, tá? Então, se vocês quiserem falar comigo ou o Júlio me interromper, Eu vou lendo para você, tá? Fica tranquilo. beleza. Eu vou aqui autorizar. Prof, eu vou ter que sair rapidinho e abrir de novo, porque eu precisei autorizar aqui no Mac o compartilhamento que não tava, tá? Já volto aí. Professor, tá mutado. Pá, obrigado. Laísa, tô vendo você. Como é que tá a Córdoba? Oi, professor, tudo certo? E aí? E aí, Estou fazendo uma mudança de ambiente, mas eu tô aqui, tá? Pronto. tô Agora vendo que você sim. tá aí. Vamos lá. Bem rapidão. Tá contigo. Não, só autorizei e reiniciei aqui. Beleza, vocês me compartilhem se estão vendo a tela correta. Pera. Boa. Então, boa noite, gente. Uhum. Prazer estar falando com vocês. O professor Júlio me convidou aqui hoje para a gente falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a inteligência artificial. Eu venho estudando ela desde, acho que do começo do ano passado, quando a gente começou a ter contato com algumas coisas, né, com o chat GPT, com o chat PDF, outras inteligências. Lá na publicidade a gente é muito ligado nisso, os professores, logo quando começou a ter essa movimentação, já se reuniram para a gente falar sobre, para a gente entender o que que ia acontecer, para a gente entender o que ia acontecer dentro do mercado. Então foi muito legal porque me proporcionou poder estudar um pouco sobre esse tema e aplicar dentro da faculdade, que muitas pessoas acham que não pode usar, não tem que usar, mas a gente pode usar, a gente tem que usar de uma maneira correta, a gente deve usar e facilita muito a nossa vida no dia a dia. Eu queria, antes de falar, me apresentar, trazer um dado para vocês que eu acho muito legal. Aqui eu tenho uma tabelinha que apresenta as redes sociais que elas demoraram para conseguir a 100 milhões de usuários mensais. E é uma evolução por mês, né? A gente tem lá o Uber, que demorou 70 meses para conseguir 100 milhões de pessoas, o Pinterest, 41 meses, o Instagram, 30 meses, o TikTok já havia sido uma revolução, com 9 meses, mas o ChatGPT, em 2 meses, ele alcançou 100 milhões de usuários únicos. Então, é um dado muito interessante para a gente começar a refletir sobre a importância da inteligência artificial, como que isso se inseriu na nossa vida de uma maneira muito rápida. Muitas pessoas que usam isso o tempo inteiro. Não tem um dado que não está aqui na apresentação, mas é interessante, que o Brasil é o quarto maior utilizador do chat GPT no mundo. A gente está atrás dos Estados Unidos, China, Índia. Então, a gente tem um consumo do chat GPT muito grande, e só que a gente tem que saber usar isso da maneira correta, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, e vai explorar um pouquinho além do chat GPT, que outras inteligências a gente tem, que a gente pode usar no marketing, que a gente pode usar na criação, que a gente pode usar no marketing de varejo, inclusive. Bom, quem sou eu, né, que estou falando com vocês aqui hoje? Sou Vinícius Busnello, publicitário, mestrando em administração. O professor Júlio foi meu professor aí no mestrado. Trabalho na Central Wireless há mais ou menos 3 anos e meio.
Tenho experiências com o tema de planejamento, experiência do consumidor e mais recentemente Product Management, de uma plataforma de CRM, que tem tudo a ver também com marketing. E aí tá minha rede social, meu Instagram, pode me seguir também, é meu @ do LinkedIn. De todas as redes sociais é esse @ aí. Então, se vocês quiserem conectar, me perguntar depois no privado, falar um pouquinho sobre experiência, onde vocês trabalham, se quiser trocar ideias sobre fazer mestrado, que é muito legal, acho que a gente sai da faculdade pensando que, meu Deus, que chato, né? Que chatice. Eu pensava isso. E é muito legal, na verdade, é uma experiência bem única. Não é tão difícil quanto falam que dá para fazer super e depois tu sai assim com um currículo muito, muito bom, sabe? Então, esse sou eu que vou falar com vocês hoje. E aí, vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Não é algo novo. A gente escuta isso há muitos e muitos anos de diversas maneiras, né? O que a gente escuta muito novo e por que se potencializou foi por causa do chatbot, que foi a inteligência artificial que a gente teve mais contato com o ChatGPT. Mas a inteligência artificial ela existe há muitos e muitos e muitos anos. Quando a gente via filme da década de 80 e 70, a gente já via filmes de robôs, desenhos de robôs que falavam com a gente, que se comunicavam. Então, não é algo novo, não é algo que a gente está aprendendo e a gente está entendendo agora. Então, ela é uma área da ciência da computação que cria máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem a inteligência humana. Porém, uma coisa da inteligência artificial que a gente tem que ter na cabeça é que ela não vai substituir a gente. Muitas vezes eu escutei várias pessoas discutindo sobre isso, em fóruns que eu fui, as pessoas discutiram sobre o tema, e a inteligência ela é lógica. E a gente tem uma capacidade humana de criação muito diferente, muito mais abrangente. As vivências que a gente vivencia, a sociedade que a gente está incluída, a inteligência não consegue ler esse tipo de coisa. Então, ela nunca vai conseguir substituir a gente dessa maneira. Então, o chat, depois que vocês começam a usar ele constantemente, eu até vou falar um pouco disso no final, tem palavras, maneiras de construir o texto que é muito padrão. Ele não consegue sair daquele padrão, mas ele consegue te ajudar a alavancar aquilo que tu vai construir. Então, a habilidade da inteligência artificial, ela inclui esse aprendizado que ela tem, um aprendizado de máquina, com aquilo que a gente alimenta ela é focada na resolução de problema e também na tomada de decisão. E o objetivo dela é reaplicar a capacidade humana de pensar e de aprender, mas em uma larga escala, para facilitar a atividade humana, não para substituir um humano. Então é legal fazer essa contextualização para a gente ver que não é algo que é novo, que as pessoas estão estudando agora, né? Algo que agora tem se evoluído muito, tem se falado muito. O que ela traz de possibilidade para a gente, né? Principalmente quando a gente fala de marketing, de publicidade, do contexto no geral. Geração de conteúdo, primeiro lugar. Ter ideia de post, ideia de criação, ideia de campanha, ideia de segmentação de público, que é o segundo ponto aqui. Como otimizar uma campanha. Então, construir aquela campanha, fazer perguntas, né? Construir prompts que ajudam a revisar aquela campanha que eu fiz. Orçamento de gastos é muito bom também. Jogar lá o que eu estou planejando fazer, por exemplo, né? Falando de publicidade. Eu vou fazer uma campanha que eu vou veicular aqui o marketing de varejo para o offline. E eu vou definir aqui várias peças offline que eu quero fazer mais ou menos 2 outdoors, tudo mais, jogo nela ali, e ele vai me estipular uma possibilidade, por exemplo, de valor baseado naquilo que ele sabe que é cobrado aqui no Blumenau. Não vai ser o valor real, mas vai ser um valor que vai me ajudar a entender se eu posso caminhar naquele caminho, né? Se eu posso construir, por exemplo, aquela campanha de mídia offline daquela maneira. Então, uma inteligência artificial, de diversas maneiras, ela pode ajudar a gente. E existe aí muitos estudos científicos que falam que ela está substituindo o Google. E eu sou muito curioso e gosto de tecnologia, eu quero saber como é que o Google vai se portar daqui a um tempo, né? Como é que ele vai se comportar, como é que ele vai evoluir para comportar a inteligência artificial dentro dele. Bom, dentro do mercado, né? O que eu enxergo e o que ajuda muito empresas grandes que elas já têm aplicado? Esse machine learning, que é o conhecimento de máquina. Então, assim, ele conhecia meu usuário, ele conhecia a pessoa que está falando comigo. Por exemplo, eu sou o Vinícius aqui, estou mexendo no meu computador, estou aqui trabalhando algumas coisas, e ele começa a perceber costumes que eu tenho. E com isso, dentro dos aplicativos que eu tenho no meu celular, no meu computador, ele começa a me sugerir produtos, me sugerir coisas através desse aprendizado de máquina.
a Netflix, a Amazon, o próprio TikTok, usam da inteligência artificial para gerar os algoritmos, para gerar um conteúdo mais relevante para mim. Então, ele é muito usado no mercado. O segundo ponto é para análise preditiva. O que é análise preditiva? É tipo prever o futuro. Então, a gente usa muito em empresas olhando para a inteligência, o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu posso jogar para ele um histórico da minha campanha, um histórico do meu perfil, um histórico da segmentação do meu público, e ele pode me dizer o que ele pensa que vai acontecer, ele pode me prever. E é muito bom essa previsibilidade que ele traz, né? Quanto mais eu construo isso, mais fácil fica para eu conseguir controlar a evolução do meu mercado. E o terceiro lugar é a experiência do consumidor. Então, ele ajuda muito na experiência do atendimento, de conversar com o meu público. Eu acredito que a gente vai evoluir muito para um caminho onde o chatbot vai se evoluir para ter uma conversa muito humana, assim, quando a gente for comunicar com uma marca, tirar uma dúvida. Bom, eu tenho um vídeo aqui que eu acho muito legal, eu acho que eu compartilhei com áudio, deve sair. E ele é um videoclipe, de uma artista japonesa. Não sei se eu nem posso chamar de artista, né? Porque 100% inteligência artificial isso daqui. Mas que eu acho muito legal porque lá no Japão eles consomem isso há muito tempo, né? E a gente já tinha visto lá dos anos 2000 outras personagens criadas através do digital, né? Mas nenhuma que é tão focada assim na inteligência, né? Esse é um videoclipe feito totalmente na inteligência artificial. Yeah, we rise from the shadows, ready to ignite, no fear, no limits, our future's in sight. Yeah, walking through Tokyo, lights shining bright. Every step we take, we own the night. Breaking down the barriers, rising through the ranks. Concrete jungle dreams are filling up the banks. From Shibuya, crossing to the Ponies heights. Living every moment, chasing city lights. United in the hustle, driven by the grind. In the heart of Tokyo, our spirits are aligned. No boundaries can hold us, no walls can confine. Through the struggles we face, our stars will shine. Together we rise, unstoppable force. Charting our destiny, we stay the course. É bem curtinho, só para mostrar para vocês olharem como às vezes a gente fica até pensando, meu Deus, né? Parece que isso demorou horas de animação, horas de trabalho de uma pessoa para construir, e, na verdade foi gerado em segundos ali pela inteligência artificial, né? Claro que ainda tem muito a evoluir quando a gente fala de direção de imagem, direção de videoclipe, até direção de música, porque ele não consegue sair muito daquilo que ele já tem, aquele conhecimento fechado. Mas é muito legal a gente perceber como que isso tá aí e já tá muito evoluído para a gente explorar e para a gente usar. Bom, deixa eu passar aqui. E agora a gente vai focar aqui numa parte que é muito legal de como desenvolver textos e apresentações e usar isso no nosso dia a dia. Eu apresentei aqui, a gente vai fazer alguns exercícios aqui, coisas bem básicas, mas para vocês pegarem como que a gente começa a construir. E depois eu acho que vai muito de cada um, como cada um vai colocar isso no seu dia a dia, como cada um vai desenvolver essa inteligência no seu dia a dia. Então, primeiro, quando a gente vai desenvolver um texto, um trabalho, isso serve para qualquer coisa que a gente for usar dentro da inteligência artificial, e aqui principalmente o ChatGPT. Eu preciso criar um prompt bom. E o que é o prompt? Prompt é aquilo que eu vou digitar para o meu chat, é aquele comando que eu vou dar para ele. Primeiramente, ser educado, tá? Antes a gente não discutia sobre isso, mas hoje em dia o ChatGPT já está pegando quando a gente é muito mal educado, a gente fala qualquer coisa de qualquer jeito. Ele já entende e te responde pior, né? Mas ser educado, né, dar um oi, ele, bom dia, tudo bem? E ir lá para a sua frase. E aí colocar, primeiro definir o objetivo daquilo que tu tá querendo dar de comando para ele. Então, qual que é o propósito do texto que eu quero que ele construa, que ele me ajude? É informar, é persuadir, é entreter, identificar quem que é o público-alvo. Então, assim, eu estou escrevendo um texto aqui para um trabalho acadêmico, por exemplo. Se eu falar isso, ele já vai fazer uma formulação textual diferente. Agora, se eu falar, pô, eu estou escrevendo um texto aqui para uma legenda de Instagram, ele já vai formular de uma outra maneira. Depois eu vou decidir o tipo de texto. Então, assim, é um artigo, é um blog, é um e-mail, é uma postagem, e eu vou mandar para ele já estabelecido a estrutura básica que eu quero que ele escreva. Eu quero que faça uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão dessa maneira. E, inclusive, eu posso dar insumos para ele, né? Alimentar ele mais com tipo de texto, com referências para ele captar. Então, eu posso reunir dados e informações sobre aquele tópico,
pegar algumas fontes para embasar o conteúdo, isso auxilia muito, porque senão, às vezes ele inventa umas coisas, né? Então, quanto mais eu conseguir colocar dentro daquele prompt informações sobre aquele tema que eu já tenha colhido, mais definido, mais coeso vai vir aquele texto. E depois eu faço o esboço inicial. Então, assim, nunca vou pegar aquele texto do chat, aquele texto que eu construí e vou jogar no meu trabalho, na minha apresentação. Eu sempre preciso trabalhar nele, porque ele vai trazer uma estrutura muito padrão. Então, eu preciso entender se aquilo que ele me falou foi bom, se aquilo fez sentido. Eu posso pegar e reescrever, ou, poxa, eu não consigo sair do zero, assim, não consigo escrever nada. Pede para ele escrever e depois trabalha em cima daquilo que ele te deu, né? Para ter uma ideia, para ter uma construção. E ele também é muito bom para pautar uma ordem mesmo, trazer uma ordem de escrita para auxiliar nesse desenvolvimento textual. Como eu disse, ter um prompt claro e detalhado, incluir contexto, incluir os objetivos e ajustar no final, eu gosto de fazer isso, a tonalidade. Então, eu quero que seja um texto mais formal, por exemplo, eu quero que seja um texto dessa maneira, e depois escolher o modelo adequado para a tarefa. Qual é a inteligência artificial que eu vou querer construir aquele texto, que eu vou querer construir aquela ideia, né? Não necessariamente eu preciso que ele faça um texto do zero. Geralmente o que eu faço? Eu escrevo um texto, eu escrevo uma forma, um texto bem padrão, assim, eu não ligo muito para coesão, e jogo nele, ele faz uma correção desse meu texto, ele melhora ele. E aí depois eu trabalho ainda em cima dele, melhorando um pouco mais esse texto. Faço correção textual e tudo mais que a gente vai falar aqui sobre possibilidades. Então vamos praticar, né? Primeiro, a gente vai falar hoje de 5 inteligências. A gente vai começar com o ChatGPT, mas a gente vai trabalhar no Toma e no Gama, que são 2 inteligências de geração de apresentação. A gente vai trabalhar no Chat PDF e a gente também vai ver um pouquinho sobre o Perplexity, que é uma outra inteligência artificial que ele serve como um assistente pessoal, assim. Então eu vou abrir aqui o ChatGPT. E aqui, eu estava até trabalhando num texto, e eu achei legal, porque eu estava fazendo um trabalho, inclusive para o Júlio, e aí eu pensei assim, poxa, eu vou mostrar para eles já como que eu uso isso no meu dia a dia. Assim que eu abri o ChatGPT, era a primeira coisa que estava aqui, porque eu estava trabalhando nisso ontem. Então, por exemplo, uma coisa que ele pode fazer, referência a BNT. Eu jogo lá o link, joguei lá o título, joguei de onde que é o ano, e ele me construiu aqui uma referência a BNT. Um texto, por exemplo, eu fiz um texto muito grande, então eu pedi para ele resumir, deixar em 3 frases, porque é o ideal de um artigo. Ainda está muito grande, então eu pedi para ele resumir um pouco mais do jeito que eu queria. Depois, eu coloquei assim, ó, me ajude a deixar a introdução desse artigo mais casadinha, não altere muitas palavras nem invente coisas. Por quê? Porque eu escrevi isso e eu não queria que ele colocasse várias palavras aleatórias, eu quero que fique a minha escrita. Mas eu queria que ele desse uma arrumada para ficar mais bonito. Então eu coloquei aqui a introdução que eu construí e aí ele foi lá e ajustou para mim e ficou muito bom. Só que eu estava pensando, meu Deus, que título que eu vou dar para o meu trabalho? Eu não estava conseguindo um título de artigo bom. Então eu pedi para ele, qual seria um título legal para esse texto? E ele já me forneceu um título legal que eu não usei 100% dele aqui, mas eu trabalhei em cima desse título para ter uma ideia. Então é uma forma de me ajudar que se eu tivesse que fazer pela cabeça, eu teria ficado muito tempo pensando ali naquele texto. E assim eu consegui construir isso de maneira mais fácil. Mas legal, Só dentro aqui do chat, só pode uma falar, prof. pergunta antes de você continuar, Vini. Nós, alunos de graduação, a gente não está muito habituado a lidar com artigos, pelo menos a maior parte de nós. Para que serve um artigo exatamente? Para que serve um artigo na graduação ou serviria? Você está escrevendo um artigo sobre o quê? Para que serve isso exatamente? Que você mencionou que se faz mestrado, que eu acho legal. Legal, prof. Então, um artigo científico, ele é uma construção de um trabalho acadêmico padrão, ele é um texto padrão, que tem uma fórmula, né? Ele tem que ter introdução, ele tem que ter uma revisão de literatura, que é olhar tudo aquilo que as pessoas já escreveram sobre aquele tema. Ele tem que ter uma metodologia, que é uma pesquisa que eu vou fazer, que ela pode ser uma pesquisa tanto de trabalhos que já foram feitos, que é uma pesquisa, agora fugiu o nome, literária, né? E tem a pesquisa também que é prática. Então, eu posso pegar uma base de dados, posso aplicar uma pesquisa mesmo científica, né? Com pessoas, com uma pesquisa survey, que a gente chama, e depois eu faço os resultados e analiso os resultados. Então, por exemplo,
esse artigo que eu estou trabalhando aqui, a gente está estudando cooperativas de crédito, desenvolvimento que as cooperativas têm no desenvolvimento social, né? Para a matéria do Júlio. Então, por exemplo, eu estou escrevendo lá, eu quero entender como se as cooperativas de crédito elas têm um impacto positivo na sociedade. Então, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. E aí eu estou escrevendo através de um artigo. O meu TCC, por exemplo, eu escrevi um artigo sobre podcast de true crime. É uma coisa que eu gosto de escutar muito. Eu queria entender a motivação dos ouvintes de podcast de true crime. Então, eu segui essa base e segui essa forma de escrever. Então, por isso que quando a gente joga no chat, como esse tipo de trabalho acadêmico, ele tem uma formulação muito específica. Ele tem que ter uma forma que, se eu estou escrevendo um trabalho aqui no Brasil, eu estou escrevendo um trabalho lá na China, nos Estados Unidos, todos eles vão ter a mesma formulação de resumo, introdução, objetivos, metodologia, revisão de literatura. Então, aqui o chat ele ajuda a fazer isso de forma mais coesa, a colocar dentro desse padrão uma coisa que eu escrevi, que eu já sei como é que ele é, e ele ajuda a organizar e deixar o trabalho melhor ainda do que ele ficaria normalmente, né? Então, é um auxílio muito legal, assim, e não é difícil fazer artigo, tá? As pessoas falam que é muito complicado e tal, mas difícil é ter tempo para parar para escrever. Mas é bem legal porque quando tu pesquisa uma coisa que tu gosta, tu vai se identificando com o tema e tu vai ficando curioso, né, para saber o resultado da tua pesquisa. Não sei se eu respondi, prof, se foi bom. Respondeu sim. Me responde uma coisa. Eu sou aluno de graduação e eu acho esse negócio de ficar escrevendo trabalho meio paia. Eu gostaria só de ficar na prática. Isso tem um impacto na prática? De dia a dia de trabalho, o artigo, por exemplo? Eu trabalho numa empresa, estou fazendo faculdade, que eu acho que devo fazer, mas os professores ficam pedindo muito trabalho, é resumo, é resenha, é artigo. Isso tem algum impacto na minha vida pessoal? Ah, com certeza. A maneira que a gente se envolve constrói um trabalho, né, prof? É, eu acho que assim, eu sei que todo mundo aqui, né, tem vivências de trabalho, estudo, eu mesmo vivencio isso no meu dia a dia, né? Acordar, não é fácil acordar cedo, trabalhar o dia todo, ainda treinar, quem vai treinar, estudar depois de noite ter aula e ainda ter tempo para fazer trabalho, querer namorar, querer viver final de semana, né? Então é difícil. Mas quando a gente faz um trabalho e pega para fazer algo assim que a gente gosta, por exemplo, vocês estão aqui em marketing, imagino que vocês gostam desse tema. Então é legal quando a gente estuda, desenvolve alguma coisa que a gente gosta, né? E quando a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho assim, eu sei que o tempo é difícil, mas é legal para a gente se desenvolver e depois tem reflexo assim no nosso conhecimento no trabalho. E se a gente souber utilizar isso de uma maneira positiva, sabe? Por exemplo, esse trabalho aqui que eu estou fazendo é um trabalho sobre cooperativa de crédito. Eu trabalho numa cooperativa de crédito. Então, para mim é bom porque eu estou desenvolvendo algo que depois eu vou poder apresentar na empresa. Então, poder casar essas oportunidades é legal. E eu acho que o chat, ele ajuda muito a gente a deixar isso mais rápido. Então, esse tempo que a gente tinha dificuldade de fazer, cara, aqui é muito mais simples construir. Ele te dá ideias, ele te formula, ele te ajuda a construir um trabalho mais rápido, e proporcionar a fazer isso de uma maneira melhor ainda, sabe? Entregar um trabalho mais coeso. Show, prof. Vou continuar então. Beleza, e aqui, por exemplo, eu posso abrir ele e fazer perguntas. Então, começar a extrair aqui alguma coisa dele. Ele, inclusive, dá até várias sugestões, tá? Cria uma ilustração, planeje um dia relaxante, explique nostalgia a uma criancinha, confortar um amigo. Então, ele dá sugestões, né, para a gente perguntar, mas aqui eu posso escrever qualquer coisa. O que eu vou fazer? Eu tenho um exercício aqui, que é de outra turma que eu apliquei, e ele é um exercício de jornada do cliente. Então, por exemplo, eu recebi um exercício inteiro aqui. Esse exercício eu recebi, vamos dizer, do meu professor, né? O que eu posso fazer aqui? Eu jogo o objetivo que ele deu, o trabalho, copiar tudo que o professor colocou lá, vou colar no chat. Vou falar, vou pegar no chat e falar assim: olá, boa noite. Recebi esse exercício na matéria de experiência do cliente.
me ajude com ideias. Vou jogar lá o exercício. Ele vai jogar um print, só vou apagar. Nem precisei formatar nada, ele já, beleza, vamos lá. E começa a me dar a estrutura. E aí ele me dá sugestões. Vamos escolher um produto que seja familiar e de fácil análise. Pode ser um serviço de bancário digital, como uma conta digital, aplicativo de pagamento. E ele traz uma breve descrição sobre isso. Um aplicativo de banco digital, oferece conta corrente, já me deu uma persona, já fez todo o meu exercício por mim. O que eu vou fazer? Eu vou ler isso aqui. Falar, poxa, que legal, ele já me deu aqui uma sugestão de como construir. Vou analisar se está legal, vou reconstruir por cima. Poxa, gostei do exemplo dele, mas eu queria outro tema. Gostei do seu exemplo. Pensar o que eu posso pedir para ele. Aqui. Pronto, pedi para ele mudar o produto para o iPhone, que é um produto que eu gostaria de fazer esse exercício. Então ele vai construir aqui de novo, ele vai me dar já o mapeamento da jornada que eu passei. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima disso aqui. Então vou pegar isso aqui, vou voltar lá para o meu Word, vou construir em cima dele, vou olhar, poxa, o que ele deu aqui? Maria usou o iPhone. Tá, faz sentido? Vamos discutir em grupo. Vamos conversar sobre o que ele deu aqui. E aqui ele vai me dar uma coisa muito fechada. Ele vai me dar ele vai construir aqui para mim, mas ele vai construir algo totalmente padrão. Aqui não vai ter uma criatividade, não vai ter uma estratégia. E aqui é a partir desse momento que eu vou começar a colocar a estratégia em cima daquilo que ele me sugeriu. Mas ele já me deu um norte. Ele me deu um norte para o meu trabalho. Eu não precisei partir do zero ali da construção. Então aqui ele já me sugeriu a trazer aqui algumas coisas. Por exemplo, ele trouxe até sugestões de melhoria com esse exercício. Então, aqui ele já começou a me ajudar a construir. Então, eu não preciso fazer do zero. Eu posso jogar aqui e ter ideias. Por exemplo, se eu já tenho um produto, eu recebi esse exercício, já tinha um produto que eu queria fazer o iPhone, eu já tinha ali mais ou menos, eu jogo ali nele e ele me dá uma explicação. Isso é muito legal para ajudar a gente a construir trabalhos. E diversos tipos de trabalho a gente pode fazer a partir daqui. E esse é um dos usos que ele tem, né? Eu posso usar ele para corrigir textos. Eu posso usar ele também, por exemplo, se vocês têm vários comentários de rede social e eu quero analisar esses comentários, né? Eu copio e colo esses comentários aqui e peço para ele fazer uma análise de tópicos, de temas. E ele faz uma análise daquele texto para mim. É um dos exemplos que ele também pode fazer. Então, são diversas possibilidades que a gente pode usar o chat, mas o principal é corrigir texto, construir trabalhos, ajudar com ideias. Então, é uma parte muito legal aqui dele, né? Imagino que você já use no dia a dia, que o que eu estou falando não seja muito novo, mas no final eu vou dar algumas dicas que eu acho que vai auxiliar no dia a dia de vocês. Perfeito. Aqui eu queria mostrar a segunda inteligência artificial que eu uso muito, que é o chat PDF. O que é essa inteligência artificial? Ela é uma inteligência que ela vai ler o PDF que eu joguei dentro dela, independente da língua que for, e eu posso fazer perguntas que ela vai responder sobre esse PDF. Então, por exemplo, eu vou lá na biblioteca da FURB e eu baixei algum livro, né? Vi aqui, o professor Júlio deu um trabalho para fazer sobre o livro de marketing de varejo e eu quero extrair alguns conceitos desse livro. Poxa, mas eu estou sem tempo para ler o livro todo. Ou, né, o professor nem pediu o livro, mas eu quero acrescentar ao meu trabalho com conteúdo importante, com conteúdo legal de um livro. Eu posso baixar o livro e jogar aqui no meu chat de PDF. E aí ele vai fazer a leitura. Aqui eu estou olhando uma coisa em inglês, né? Mas, por exemplo, eu posso pegar aqui um exemplo do jornalismo. Então, eu peguei um livro de jornalismo científico, joguei aqui no chat e pedi para ele, faça uma linha do tempo sobre a história do jornalismo científico. E aí, ele me fez uma linha do tempo baseado no livro que eu coloquei ali para ele. E eu posso fazer perguntas sobre esse livro, né?
Quais pontos você acha mais importante? E aí ele vai me falar quais pontos que ele acha mais importante que o livro abriu. Sobre desenvolvimento de jornalismo científico. Ele vai me trazer várias coisas que ele, inclusive, vai referenciar as páginas que ele tira isso. Então, é uma inteligência muito legal para ajudar a gente a fazer trabalho, para ajudar a gente a fazer leitura de livros e entender se faz sentido aquilo antes da gente começar a ler. Então, é algo muito legal para entender e tirar perguntas e extrair daquele conteúdo. E se a gente receber algum tipo de texto, ele também ajuda na formulação para o trabalho. Então, o professor deu algum artigo para vocês lerem, alguma coisa, vocês estão muito com dúvida, não consigo entender aquele conteúdo, vocês recebem algum tipo de trabalho que o texto seja difícil, coloca aqui e pede para ele te resumir um pouco mais, para ele te explicar o que aquele autor queria falar, e ele vai ajudar muito nessa construção e nessa montagem de ideias, né? Outra coisa legal que é colocar aqui é colocar relatórios. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um relatório de confiança, que é um relatório de confiança do Brasil, né? E aí eu coloco aqui, e ele já me faz sugestões de perguntas. Quais são os principais resultados encontrados na pesquisa de confiança? Isso aqui é um relatório de mercado, um relatório de marketing. E eu posso fazer perguntas sobre esse. Quais são os melhores insights desse relatório? E aí ele vai me trazer confiança no capitalismo, importância de escuta, papel dos especialistas. Então ele vai me trazer vários insights ali sobre esse relatório. Eu posso usar isso aqui para qualquer PDF que eu tenha, ou arquivo de Word, transforma em PDF, para jogar e me ajudar a entender, me ajudar a ler. Às vezes a gente recebe coisas, isso aqui tem 75 páginas. Talvez eu não consiga ler 75 páginas, mas eu quero um tema específico. Eu estou pesquisando, que eu estou querendo aprender, ver sobre marketing de varejo. Será que aquele conteúdo que eu peguei, aquele livro inteiro, fala alguma coisa sobre marketing de varejo? Vou jogar aqui e vou perguntar, fala alguma coisa sobre marketing de varejo? E aí ele vai me responder com um texto. Então é muito legal essa inteligência aqui também. Vini? Pode falar, prof. Vini, o Thiago Sotero está perguntando se esse chat PDF também lê o PDF que não dá para selecionar texto, que é aquele de imagens, que é a Legal. foto da página. Ele não lê, mas aí tem um segredo para vocês. Thiago, né? Sim, Thiago. Tem uma funcionalidade que tem um site que eu gosto muito e nós usamos bastante, que é o I Love PDF. E aí chama OCR PDF. O que é isso aqui? Ele vai ler o teu arquivo, que é em imagem, e ele vai transformar aquele arquivo em imagem em texto. Então ele vai ler por exemplo, né? Às vezes acontece que a gente recebe uns artigos de professores, né? Eu falo muito artigo porque eu recebo muito isso, tá? Mas imagine livro, imagine qualquer texto, que é lá de 1960. E aí a gente recebe em foto. E aí, às vezes eu quero até nem para jogar no chat PDF, mas para poder copiar aquele texto que a pessoa falou, para reescrever, e aí eu não consigo. Então eu jogo aqui nesse OCR. Então ele pega aquela imagem, aquele PDF que não é navegável, e ele transforma aquilo em navegável. Aí eu jogo aqui, baixo, e aí eu jogo aqui no chat PDF. Inclusive aquele que eu estava mostrando do jornalismo aqui, ele é exatamente assim. Vocês podem ver que é um livro, esse aqui, que ele foi digitalizado. Então eu joguei lá no OCR, e aqui quando eu passo o texto, tá vendo? Ele transformou tudo em pesquisável. Então é uma ferramenta bem legal para poder colocar. E aí depois aqui vai ler. Respondido? Show. Respondido sim, obrigado. Show. Gente, aí eu tenho duas inteligências que eu acho muito legal e eu uso muito. Esse ano, no começo do ano, eu dei aula no Intra 21, um programa aqui de Blumenau, eu dei aula na turma de marketing. E esse inteligência eu usei praticamente em todos os meus slides para construir. Eu não usei tudo, né? Mas ele me ajudou muito a formatar o layout, porque eu tinha que fazer assim muitos slides em toque de caixa rápido, né? Eu estava sem tempo, então eu usei aqui para padronizar. O que é o Gama, né?
O Gama é uma inteligência artificial que ele faz a apresentação. Ele faz outras coisas, mas o foco dele é fazer a apresentação. E ele pode tanto fazer do zero, que é eu criar uma apresentação total do zero, sem ter nada de texto, ou ele faz com base no Word que eu jogo para ele. Então eu construo minha apresentação no Word, jogo para ele, ele faz o layout da minha apresentação. Então, eu, por exemplo, posso criar com IA, né? E aí é aquilo que eu falei. Então eu posso colar no texto, então eu posso jogar um texto para ele, ou importando um arquivo, ou tendo um esboço de texto, ele vai construir minha apresentação, ou eu posso pedir para ele gerar com base numa linha. Então, por exemplo, estou aqui, né? Eu quero que ele pode fazer site, ele também pode fazer documento, tá? Mas eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês. Aqui ele pede o número de cartões, tá? Aqui tem algumas coisas pagas, mas, por exemplo, cartões são slides, né? Então eu quero em 8 lâminas aqui. E eu quero que ele faça uma apresentação sobre marketing de varejo. Vou só jogar assim, não vou nem colocar mais nada para ele. E aí ele vai me dar um contorno. O que é o contorno? São os tópicos dos slides. E aí ele vai me falar introdução ao marketing de varejo, importância, tendências do mercado varejista, estratégias de marketing, ferramentas, personalização, métricas, conclusão, próximo passo. Vou colocar aqui conclusão e exercício. Por exemplo, vou dar um exercício no final dessa apresentação. E eu vou continuar. Aqui ele vai me pedir para escolher algum tipo de slide padrão, né? Então, poxa, estou falando de marketing de varejo. Qual será que eu vou escolher aqui? Vou pegar um mais fofo, assim. E vou gerar. Agora eu vou esperar, botar a mão para cima, esperar ele fazer meu trabalho. Pronto, está construindo aqui todo o conteúdo e os meus slides para usar. Enquanto está montando aí, Vinícius, as perguntas aqui. A Cauana está perguntando se isso é pago, é barato, é grátis, como é que é? Legal. Essa inteligência aqui, o Gama, ele é pago, mas ele tem eu só uso a versão gratuita dele. O que eu faço, né? Eu vou trocando de e-mail. Tem um monte de e-mail que eu não uso. Aí quando eu uso os meus créditos, eu vou mudando de e-mail, mas ele vai alimentando mensalmente. Tipo o chat GPT. Tem um limite que ele vai se realimentando, assim, né? Mas também dá para usar a versão paga. Essa versão que eu estou usando com vocês aqui, ela é gratuita. Bacana. Não sei se perceberam, o Vinícius é muito ágil nessas coisas e evita pagar. É isso que eu entendi. Então ele vai abrindo o e-mail quando há necessidade, aproveita o período freemium. Aí quando vai acabar, passamos para outro e-mail, isso aí Troca para outro e vai criando e-mail, né? Mais barato criar e-mail do que pagar, né? pagar. E O aqui, Thiago, pode falar, Thiago. só mais uma pergunta. O Thiago Sotero perguntou também se o I Love PDF, o OCR PDF, ele transforma o texto em um Word editável, por exemplo. Tem também, mas é outro site que daí faz. Aí é o site OCR Online. Que daí transforma em Word. Online. Opa, Isso aí. obrigado. Eu uso o Professor, a dá para ouvir? BBYY. Pode falar. Dá para ouvir. A pergunta que eu fiz foi sobre os PDFs que têm uma qualidade ruim de imagem, que até para a gente fica difícil de entender o que é, que letra que é, aqueles bem antigão. Esses aí, a inteligência artificial também consegue transformar em texto, em PDF com texto ou não? Consegue. Ou Às ele tem vezes, alguma dificuldade? ela consegue. Às vezes, algumas letras, tipo a letra A vira C e tal, mas quando tu joga para a inteligência ler, ela consegue entender a palavra. Porque vai estar tipo, em tradução, em vez de ser introdução, mas ela vai entender que é introdução com o contexto da frase, sabe? Mas não vai ficar perfeito na hora de copiar e colar. Vai ter uns caracteres meio bizarros, assim, mas ele vai ler, ele vai conseguir ler o teu texto. É Bem normal, legal. inclusive, alguns documentos em PDF são propositalmente salvos com a letrinha pertinho, mais apagadinho, exatamente para dificultar nosso trabalho, tá? Mas vocês converter para um documento editável e ter que olhar tudo e alterar as letras também é um trabalho normal para a gente, né, Vini? Sim, O bastante Vini, comum, assim. Edit OCR, como é que você falou antes? OCR Online.
a PR ferramenta. Online. Tem mais Isso. perguntas aqui pelo que eu estou vendo, antes de você continuar. Várias pessoas ficaram bastante admiradas aqui com o I Love PDF, as funcionalidades e as demais coisas que está apresentando, tá? O Gama é muito bom, a Plebani está falando. A Tainá está dizendo que conheceu Eu não, hoje. A eu não Raíssa. vejo o chat, tá, gente? Por isso que eu não Eu tô conseguindo ler. tô olhando para o Vini por esse motivo, tá? Vini, pode continuar. Beleza. Tem uma mão levantada, não sei se a Cauana quer falar. Era Cauana, né, Cauana? Oi, professor, eu só queria perguntar se o app precisa pagar alguma coisa ou ele é gratuito para a gente poder usar. Legal, é gratuito. Todos esses que eu tô mostrando são gratuitos. Tem coisas pagas, né? Mas as funcionalidades que eu tô mostrando é de graça. Show? Tá bem, obrigada. Nada. Então, só vou mostrar rapidinho a apresentação que ele fez, tá? Então, ele trouxe aqui um contexto. Assim, ele vai me trazer uma apresentação num contexto super básico com aquilo que ele pesquisou. Aqui é mais legal quando a gente joga um Word já pronto para ele, né? A gente constrói os slides no Word, joga aqui e ele constrói para a gente a apresentação. Que eu acho mais legal, porque daí ele vai trazer aquilo que a gente já está preparado para apresentar para um público, né? Mas aqui ele trouxe, bem rapidinho, mostrei para vocês, ele gerou do zero uma apresentação, inclusive essas imagens, ele gera essas imagens, então são imagens que vocês podem usar comercialmente, então é bem legal por conta desse motivo, né? Bom, e tem outra inteligência que é o Tome, que também faz apresentações. É da mesma maneira com que a gente tem ali o Gama, ele funciona igual, só que ele faz um design mais minimalista, né? Ó, essa daqui, ela tem que ter mais para poder criar, né? Ela é uma versão gratuita só por pessoa. Então, eu já tenho uma pronta aqui que eu usei para fazer de exemplo, mas eu vou mostrar essa daqui para vocês. Então, eu dei aqui um tema, Branding Indústria de Tecnologia, e aí ele fez uma apresentação para mim. Eu pedi para ele fazer um slide bem minimalista e tal, então ele construiu todo preto, com fundo branco, mas é parecida com o Gama, só que ele faz apresentações respeitando mais o tipo de layout que você quer construir assim nele. Então, são duas inteligências artificiais de apresentação, que também dá para importar do Google Docs ou começar do zero, né? O Vini? Pode falar, prof. A Ana Pegoretti está perguntando aqui se depois de gerar uma apresentação pelo Gama, é possível editar. É possível. Ai, perdão, parei de compartilhar a tela sem querer. Vamos voltar. É possível, sim. Eu consigo tanto editar aqui, tá vendo? Posso pegar e escrever aqui em cima, alterei o texto. Como, gente, eu Não tá consigo? aparecendo, tá vendo? Eu compartilhei vocês, né? Agora sim. Pera, deixa eu botar o som que a gente vai ter som depois. Pronto. Ó, consigo editar aqui, né? Tarará, mudei o texto todo. Como eu consigo também, mas tudo que tu faz, tu gasta crédito, tá? Eu posso pedir para ele, posso melhorar a escrita, fazer um texto mais longo, fazer um texto mais curto, simplificar a linguagem, ser mais específico. Tudo isso vai gastar essas moedinhas, tá vendo? Cada vez que passa o mês, tu vai ganhando mais moedinhas. Então, todas essas construções vão gastando isso. Se tu tem a versão paga, tu não gasta nada, né? Tu só constrói. Posso tornar isso mais visual, colocar alguma imagem. E eu posso, gente, que eu acho mais bacana de tudo, que é o que eu geralmente faço, além de editar o tema e tal, eu posso baixar isso para PowerPoint ou para PDF. Então, por exemplo, eu baixo para PowerPoint, ele vai me exportar um PPT aqui, vai carregar só um pouco, né? Porque ele vai converter isso em PowerPoint. E ele vai fazer o download. E aí eu vou poder editar. Pronto, baixou. Vou abrir aqui para Vini, vocês. Pode falar, prof. a Marinice tem uma pergunta. Pode falar, Marinice. Então, você falou que ele no Gama, quando você usa certas coisas, vai gastando crédito, né? Aí vai gastando as Isso. moedinhas que você... Como você faz para, tipo, ganhar de novo? Vai ter que pagar ou
Vai ter que fazer Aí eu alguma falei coisa que eu para ganhar mais. Legal, daí eu falei que eu faço aquele esquema, né? Eu troco meu e-mail. Eu deslogo, aí eu uso outro e-mail. Tipo, uso o e-mail da FURB, uso o meu Gmail, uso o meu Hotmail, que eu tenho um monte de e-mail pra vida e fui fazendo e-mail, né? Aí eu troco o e-mail, ele me reseta, mas ele também vai te pagando, tá? Ele vai te resetando essas moedas ao longo dos meses. Ah, tá. Então vai ter que ir trocando de e-mail para ganhar de novo. Assim, né? As gambiarras que a gente vai fazendo para conseguir usar de graça, né? Mas é muito bom. E aqui, ó, gente, eu baixei a apresentação. Então tá aqui, ó, apresentação completa. Inclusive tem essas coisinhas tipo, ó, Made with Gamma. Posso apagar quando eu baixar o PPT. E aqui vai vir tudo editável no PPT, tá vendo? Eu não precisei baixar fonte nenhuma, porque ele só usa fontes da Microsoft. Então, se eu tiver o PowerPoint, ele só vai usar fontes que eu já tenho no meu computador. Textos, tudo que ele vai construir de imagem, ele vai baixar exatamente como está lá no online, ele vai baixar no meu PPT. E aí, geralmente, o que eu faço? Eu faço lá, construo o meu tema, o meu PowerPoint padrão, e aqui no PPT eu vou adicionando coisas em cima dele, né? Vou construindo ainda em cima. É tipo pegar um layout mais ou menos pronto e trabalhar em cima dele para deixar um pouco mais completo. E também dá para exportar para PDF, né? Enfim, dá para fazer várias coisas aqui, gente. Dá para mudar a fonte, ele vai inclusive dar a fonte, né? Por exemplo, vai que vocês baixam e vocês não têm a fonte, né? Então ele vai dar o link para vocês baixarem a fonte e instalarem no computador rapidamente. Então é super legal aqui o Gamma, tá? Eu gosto muito dele. E assim, dá para explorar diversas maneiras aqui essa inteligência. Alguma pergunta a mais, gente, sobre o Gamma? Comentários? Ó, é só abrir o microfone e falar, bem tranquilinho. Show. Então vamos continuar. Tem a Ô, última Vinícius, inteligência Ah, aqui. ele cria Pode falar. só apresentação ou tem mais alguma coisa que ele cria? Ele pode criar um site e ele também pode criar um documento. Eu nunca testei o site, mas a gente pode testar agora. Alguém me fala aí um tema legal para fazer um site? De móveis. E-commerce de imóveis. Móveis? Boa. Eu vou deixar mais escrito em português ainda, tá? Site de vendas para móveis. Vamos ver aqui que ele vai. Bem-vindo à loja de móveis, nossos produtos, catálogo, promoções de desconto, processo de compra, entrega, instalação, depoimentos, contratos. Pode ser. Vamos lá. Escolher um layout para uma loja de móveis. Vinícius, é assustador como está tudo automatizado, né? É. Eu fiz site nos velhos tempos e era muito complicado. Vamos fazer um assim, para ser uma coisa mais conceito. Eu nunca fiz um site aqui, tá? Tô testando com vocês agora. É isso aí, ó. Ele vai fazer um site em one page, né? Tipo WordPress, assim. Mas vai trazer aqui, ver coleção, vai trazer os links. Provavelmente esse site aqui eu consigo publicar. Opa, eu consigo publicar o site, posso visualizar, vamos ver como é que fica. Ó, que legal. Dá para navegar pelos links. Vini, Ver assustador. tablet, celular. Aí, ó, a gente fez um site agora de móveis. Quem Dá para quiser vender o empreender, me chama na serviço para DM. quem não sabe lidar com isso. Hein, Vinícius, dá para vender esse serviço, você, montando site para os demais? Tem muita gente que não tem essa habilidade que a gente tem. É isso aí. Lucas, abre o microfone e pode perguntar. Ali sobre o site, né? Eu fiquei com uma dúvida, nesse caso, teria que. Ele seria mais para o design, né? Para o desenvolvimento do design dele, porque a plataforma vai precisar de alguma plataforma à parte, né?
para montagem do site em si. Eu imagino que precisaria, tá? Eu vi ali que tem um publicar, então eu não sei como é que ele publica, se ele já publica isso em WordPress, talvez, que é o mais padrão que a gente tem em desenvolvimento de site, né? Teria que ver. Sim. Eu não conheço a funcionalidade do site, acabei de usar com vocês, mas Sim, daí deve ter um jeito de. dá para publicar no WordPress, por exemplo, na versão gratuita, só que a gente não pode mexer na URL dele, né? Fica lá o padrãozinho wordpress.com barra, daí o título da tua página. Mas é assustador. Não sei se eu te respondi, Lucas. Sim, respondeu sim. Perfeito. Boa. E aí, a gente tem o último inteligência aqui, que é muito legal também, que é o Perplexity, que ele é um assistente. E ele ajuda a perguntas assim mais específicas. Por exemplo, assim, onde comprar? Me falem um produto aí de uma marca. Pode ser tecnologia, alguma coisa assim. Ninguém pensou num produto? Vou E chutar aí? aqui então. Vai lá. Vou botar um iPhone. Onde comprar um iPhone 13 em Blumenau? Preço mais barato que tiver. Aí ele vai me trazer várias coisas. Então ele vai me trazer anúncios do LX, troca fone, carros importados. Carros importados está vendendo aí iPhone em Blumenau por um preço barato. Vai me trazer lugar no mapa para eu pesquisar, Mercado Livre. E aí vai me trazer várias outras, lojas físicas, vai me trazer outras perguntas. E aí eu vou fazendo aqui, vou olhando. Ele vai me trazer sites, né, que eu posso clicar para comprar. Então, por exemplo, aqui tem a loja da Apple, esse toca fone, e aqui eu consigo ver todos os links que ele mapeou ali para comprar em um produto específico que eu trouxe aqui, mas ele pode fazer várias coisas. Ele é bem um chat GPT com links e ele faz uma assistência assim no dia a dia, né? Ele é um pouco mais completo, eu diria, na resposta, assim, né? Porque o chat ele é muito mais vai te trazer textual, né? Aquela resposta. Esse aqui ele vai te trazer link, ele vai te trazer fonte, ele vai te trazer perguntas aproximadas, ele vai pesquisar no Google e vai te trazer lugares próximos, inclusive aqui ele trouxe no mapa, né? Lugares onde está vendendo os iPhones aqui, baseado onde eu tô. Então é super legal para utilizar dessa maneira. Assim. Então ele é uma inteligência artificial bem específica para ser um assistente no dia a dia, que eu acho mais legal dele. E essas eram as 5 inteligências que eu queria mostrar para vocês hoje e explorar na prática o que dá para fazer nelas, né? Ainda assim, eu acho que o que eu mais uso no dia a dia é o ChatGPT, porque ele é muito bom para construir texto, para construir conteúdo, e eu acho que é uma inteligência super útil no dia a dia. E aí eu tenho alguns prompts, depois eu vou mandar essa apresentação para o professor Júlio compartilhar com vocês. Mas eu tenho alguns prompts aqui. Antes de você continuar, posso perguntar? Pode perguntar, professor. Tem vários comentários aqui bem interessantes. Eu vou citar aqui o do Eric, que sintetiza, que é que brabo. E tem vários aqui. Daí tem perguntas. A Isabela Bogo, nossa querida Isabela Bogo, lá de Jaraguá do Sul. Você acredita, Vinícius, que ela vem de Jaraguá diariamente ter aula conosco na FURB? Tem gente que é louco de vez em quando, né? Não, Então, brincadeira. Força, Isabela, não deve ser fácil. a Isabela perguntou o seguinte, ó. Você, Vinícius, acha que a inteligência artificial é boa em fornecer dados relevantes para tomar decisões nas empresas? Eu acho que é essencial, inclusive, eu diria, assim, em projetos que eu toco, eu sempre pergunto pro chat GPT antes. E assim, eu jogo assim, com cuidado com o que eu vou compartilhar, mas eu jogo lá nele, por exemplo, alguma campanha, alguma coisa que eu construí, algum planejamento que eu fiz, pergunto se está legal. E às vezes eu pergunto metodologia de mercado.
Vocês não têm noção quantas vezes eu apresentei metodologia na empresa, que as pessoas ficaram de boca aberta e eu tirei do chat GPT. Porque eu joguei lá para ele, assim, uma coisa que eu queria fazer e pedi para ele, assim, me dá alguma metodologia que o mercado usa. E aí ele vai lá, me traz por exemplo, me traz uma matriz RACI, me traz um canvas desenhado. E aí eu apresento isso para a empresa, o pessoal fica super impressionado. E realmente ele compõe teu trabalho, né? E para fazer decisão, para tomar decisão, para ver se está legal, é muito bom usar ele, sabe? Legal. Só para compartilhar, muitas vezes eu tenho coisas que eu tenho dúvida, assim como o Vinícius está falando, eu jogo no chat GPT e peço para o chat ser dramaticamente, não é dura a palavra que eu uso, dramaticamente exigente. Porque às vezes o chat GPT, porque é muito good vibes, né? O chat GPT, como o Vini falou no começo, muito good vibes. Às vezes ele não quer magoar os teus sentimentos. Então ele vai, né, fala de um jeitinho assim, mas se você pede para ser bem direto e franco, ele vai ajustar a resposta que você está pedindo. O Davi está perguntando assim: Perplexity é gratuito? E o Vinícius Alexandre complementa se cria imagens. Os dois são perguntas de Perplexity. Vini? Ele não cria imagem e ele é gratuito. Tem a versão paga também, mas eu nunca usei. Eu tenho mais uma pergunta do Perplexity. Manda. Oi, Vini, também sou de PP. Ah, que legal. Giovana, né? A Giovana, né? Tá em qual semestre, Giovana? Tô no 6º, eu sou amiga da Júlia. Tu tá na matéria de comunicação comunitária, né? Tava, né? Porque agora eu tô Ou não? aqui, né? Ah, tu trocou. Troquei, já tinha feito comunicação comunitária. Maravilhoso do Maca me encaixou. Tá, Bom. a minha pergunta sobre o Perplexity foi que eu acho, não sei, né, se tu já usou, para achar fornecedores de produtos específicos, porque às vezes eu trabalho um pouco com endomarketing, e às vezes eu quero fazer um brinde específico e é muito difícil de achar. Talvez o Perplexity me ajude, né? Perfeito, perfeito, é isso aí. Vamos, a gente pode até testar agora, tá? Deixa eu até dar um ask aqui, vamos ver. Vou abrir aqui Vamos nessa thread mesmo aqui. Preciso de um fornecedor. Vamos lá, copo personalizado. Aí, já me deu alguns. Eu tô deslogado, então por isso que ele apareceu aquela mensagem, tá? Mas, ó, copo indies, dealer brindes, toque de brindes, e trouxe aqui alguns links, tá? Nossa, muito massa, tá? Vai ajudar muito. E o abrir primeiro site e olhar aqui, ó. Olha só. Sim. E o primeiro site que tu passou também vai me salvar para as aulas da Fafá, né? Que ela dá 2 artigos por semana. É isso aí. Fafá, minha orientadora do mestrado. Fafá maravilhosa. Oi, eu fiquei com uma dúvida agora. Posso perguntar? Ana Pegoretti? Pode. Eu sou a Ana, aliás. Prazer, Vini. Tudo bem. Eu vi aqui, esse Perplexity, ele é para ser meio que um auxiliar, né? Isso. Eu vi que o chat GPT, fui até pesquisar agora, ele tem informações até outubro de 2023. Então, eu não acho que ele seja tão confiável assim para ser um assistente, né? Porque é quase um ano. Sabes me dizer se esse Perplexity ali, ele tem informações mais atuais? Ou se é nessa mesma base? Legal que tu trouxe isso. O chat, ele vai te compor um conhecimento, uma construção muito mais complexa de estrutura, de construir texto, de construir ideia de trabalho, do que o Perplexity. Mas o Perplexity, ele vai ser um assistente para pesquisar no Google, então ele é super mais atualizado, porque ele vai utilizar o Google para pesquisar a informação e trazer para ti. Como se tu fosse fazer tu mesmo essa pesquisa dos fornecedores, mas tu navegar ali e achar as coisas, sabe? Então, tem objetivos diferentes, mas ele é mais atualizado quando tu quer procurar alguma coisa mais atual. Sei, mas ele não vai te escrever um texto, por exemplo, entendeu? Ele não vai te formular um trabalho, ele não vai conseguir corrigir o teu texto, por exemplo, né? Sim, então ele tem essa facilidade maior para ter essa pesquisa, né? Isso, para pesquisa, para ser bem um assistente no dia a dia, sabe? Sim. Ah, legal. Obrigada, Vini. Nada. Tem mais perguntas.
Primeiro o Thiago, depois a Fernanda. Thiago? Então, no trabalho eu estou tendo que criar conteúdo de marca empregadora, conteúdo de marca, então eu tenho que estar criando conteúdos diferentes, com formatos diferentes. Eu tive uma ideia de usar o Perplexity para ter ideias de conteúdos que sejam mais assertivos para trend atual. Por exemplo, pediram para eu pegar uma trend atual que estão usando agora e encaixar com algum conteúdo de marca empregadora para alguma persona específica, para atingir um público específico. Minha pergunta, o Perplexity, ele consegue fazer uma pesquisa no Google do que está de trend nova, e, obviamente, cada faixa etária tem um conteúdo diferente que consome na internet. O Perplexity consegue fazer uma pesquisa de qual trend está atualmente tá naquela faixa etária de, sei lá, de 18 a 25 anos e consegue me dar isso com talvez uma ideia de um conteúdo para marca empregadora? Olha, eu nunca testei, tá? Mas eu acho que sim. Eu diria que sim, mas eu nunca usei para isso, para olhar trend bem atual, né? Porque é uma coisa bem volátil, né? Mas eu imagino que sim, eu imagino até que talvez se tu achar o vídeo, colocar o link dele, pedir para ele construir uma ideia baseada naquele vídeo, ele consiga fazer algo assim, tá? Então Mas eu é algo para consigo. testar, sim. Então eu consigo jogar o link para ele. Consegue jogar link e ele te ajuda. Mas se eu quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, de trend com ele, quais são os trends do momento agora? Porque se ele faz uma pesquisa no Google, ele consegue me dar Te trazer, né? uma pesquisa atual. Eu nunca testei com trend. Eu imagino que funcione, porque eu já testei com várias coisas aleatórias, assim, tipo geladeira, apartamento. Inclusive, eu achei meu apartamento junto com ele. Mas Olha só. eu nunca usei para trend. Imagino que sim, mas teria que testar. Depois tu testa e manda pra gente se funcionou. Acho Genial. que vai ser legal. Vou testar. Tem mais perguntas, tá? Vini, Fernanda, pode perguntar. Jungis. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Então, a minha pergunta, na verdade, é sobre como foi a tua experiência com o uso de IA no mercado de trabalho, porque, assim, na faculdade a gente sabe que tem alguns professores, tipo o Júlio, que são bastante receptivos e eles dão instruções sobre como utilizar a IA, mas tem bastante professor também que é totalmente contra, né? E eu queria saber se a tua experiência no mercado de trabalho com isso foi mais leve, se as pessoas aceitam isso de uma forma mais tranquila ou depende da empresa, depende da gestão. Aceitam. Depende muito da tua função. Acho que começa por aí do chefe, da pessoa que tu tem ali na tua liderança. Na minha empresa, eles aceitam super, mas eu, como um conhecedor de chat, eu consigo perceber quando as pessoas falam comigo através do chat. Então, por exemplo, às vezes eu recebo aquele e-mail super formulado, com um texto bem assim, que eu vou falar para vocês palavras que não usem, para vocês não usarem, e aí eu percebo que ele é feito com o chat. Aí eu fico com o pé atrás com a pessoa. Penso assim, pô, a pessoa não foi capaz de ajustar um e-mail ali, arrumar o e-mail, né, construir. Ou quando eu vejo alguma comunicação, a gente tem um endomarketing, né, dentro da Iris que é muito crivo, né? Mas bem quando começou o ChatGPT, eu já utilizava há um tempo, eu percebi algumas publicações de portal interno que tinham aquilo. As pessoas, elas não percebem. A gente tá numa bolha, gente, que a gente consegue perceber as coisas porque a gente está muito atualizado. A gente é profissional de marketing, profissional de criação. A gente tem isso muito no nosso ambiente, então a gente consegue perceber mais. Mas os diretores, as pessoas que são mais antigas, pessoas que estão mais tempo no mercado, eles não conseguem perceber tanto quando tu utiliza, né? Então, mas eu vejo uma receptividade muito grande, inclusive todos os eventos que eu fui nesse ano e ano passado, vou te dizer que 98% deles falaram sobre inteligência artificial e falaram que as empresas que não usarem vão ficar para trás. Então, acho que super usem, abusem, mas corrijam os textos quando forem gerar conteúdo, né? Façam todo esse trabalho em cima que eu acho que é muito importante. Então seria mais sobre, então, deixar menos perceptível, assim, dar o seu toque de personalidade, né?
Basicamente isso, assim, saber usar da maneira correta, né? Acho que, assim, quando tu conhece, por exemplo, quando vocês conhecem a estrutura de uma legenda no Instagram, como que vocês conhecem a estrutura de uma campanha? Vocês sabem como é que é uma estrutura boa, vocês aprenderam na faculdade. Agora, vocês usam a inteligência artificial para aprimorar aquela coisa que já era boa. Então, tem que saber dosar e saber editar ali as palavras e saber construir de uma maneira correta, sabe? O Não sei se eu te Fernanda, ajudei ou piorei, né, Fernanda? Não, eu entendi, sim, obrigada. o Fernanda, Oi. o problema sempre é inteligência a gente tem usado, as pessoas têm usado, inclusive aquelas que fazem de conta que não usaram. O problema são as pessoas que fazem trabalhos perfeitos, bem articulados, não são capazes de explicar. E você percebe que ela não, na verdade, ela não fez aquilo, não revisou, não se apropriou do conhecimento, não acrescentou dados a mais, que particularizem a coisa. Aí fica um negócio muito pobre mesmo, assim, fingimento. O legal das inteligências é que elas vão fazer coisas que demoravam muito tempo. Eu acho que eu li no chat alguém comentando que estava 3 semanas desenvolvendo um site e o Gama, é o Gama, né? Que a gente usou agora há pouco. O Gama Isso. faz isso muito rapidamente. Essa pessoa que estava demorando 3 semanas, gente, ela podia estar fazendo outras coisas com mais resultado. Então, assim, as inteligências ajudando a gente a ser mais produtivo, se apropriando dos conhecimentos, sendo mais efetivo é uma coisa. Agora, fingindo que sabe é outra completamente diferente. E eu concordo muito com o Vini na questão de entender o nosso contexto. Entenda o contexto, com quem a gente está conversando, com quem a gente está falando, o ambiente de trabalho, que certas empresas não vão ser receptivas. Não adianta. Você mesmo falou que alguns professores não aceitam muito bem. E essa é a questão, entender com quem que a gente está lidando. Por que eu gosto de tratar de IA no meio da disciplina como nesse momento agora? Porque a gente aprende a fazer isso, a gente coloca a questão em cima da mesa, para de fingir, né? Não é o caso de vocês, mas enfim, a gente para de fingir que ninguém usa, e a gente aprende a achar um caminho minimamente ético para que a gente assuma as coisas. Vini, só para você saber, eu tenho pedido para as turmas que eu leciono, para que elas mencionem, acho que eu te falei isso, que elas mencionem que estão usando o ChatGPT nos trabalhos, e em que exatamente. Se foi uma revisão ortogramatical, se foi um brainstorming, uma estruturação, saber que não há problema, não é um pecado, a gente não precisa omitir as coisas. Vini? Perfeito. Eu vou até complementar o professor agora, é que, pensa, eu não sei quem falou porque eu não consegui ver, mas a pessoa que está 3 semanas construindo um site, provavelmente tu tem conhecimento do que é um site bom e o que é um site ruim. Então, quando tu vai gerar um site na inteligência artificial, tu vai conseguir ajustar ele, melhorar ele, para colocar um site bom. Então, pensa, que nem a gente falar com pessoas amadoras. Se eu pedir para uma pessoa amadora escrever um texto de blog para mim, eu que já escrevi alguns textos de blog na minha vida, que já estudei sobre isso, já fiz curso de SEO, né? Tô pegando um exemplo. E eu pegar escrever um texto, pedir para o chat corrigir, arrumar aquele texto, melhorar para mim, reescrever e publicar. E eu pegar uma pessoa que está ali, saiu do ensino médio agora, e aquele famoso primo, né? O primo que faz o marketing, o primo que faz tudo pra gente, não precisa fazer para mim que o meu sobrinho faz, né? A gente sabe que a gente sofre com isso na nossa área. E aí o sobrinho vai lá e vai fazer no chat GPT um texto de blog. Qual vocês acham que vai ficar melhor? Apesar de a gente ter demorado o mesmo tempo para construir, eu tenho conhecimento do que é um texto de blog bom. Eu sei o que é um texto que tem coesão, um texto que está numa estrutura correta. O sobrinho não vai saber, então ele vai trazer algo pronto. Então, basicamente, nesse contexto, quando a gente usa a inteligência artificial e a gente sabe a estrutura de um texto bom, a gente conhece aquilo que a gente está trabalhando, a gente conhece aquele conteúdo que a gente está construindo, a inteligência ela vai facilitar e vai deixar mais rápido a nossa vida. Então, assim, eu uso muito Gama, mas eu uso 100% daquilo que o Gama me traz? Não, eu uso como base. Eu peço para ele gerar uma apresentação como base e vou editando em cima dela, vou mudando as imagens, porque às vezes ele gera umas imagens bem aleatórias, mas ele me ajuda a construir um layout. Por quê? Porque eu sei fazer um PPT, eu conheço do conteúdo que eu vou falar, e eu usei ele da maneira correta. Então, mas basicamente, pensem sempre nessa ideia. Vocês têm que conhecer a estrutura, conhecer o que vocês estão escrevendo, e a inteligência vai ajudar e vocês vão melhorar aquilo que vocês estão fazendo.
É nesse contexto, nesse sentido. Ô, Vini, a Lissone está perguntando aqui se você conhece o Adapta. Não conheço essa, é uma inteligência? Adapter? O Adapta. Ô, Giovana, abre o teu microfone e fala o que é. Oi. É tipo um chat GPT, mas ele é mais atualizado, sabe? Ele tem os dados de 24, tanto que eu tava usando ele pra fazer conteúdo das Olimpíadas, sabe? E ele aceita, Que tipo, legal. documento, imagem, tudo pra você colocar junto, pra você conseguir formar, tipo, um texto, assim, melhor, sabe? O chat ajuda bastante, ele é muito bom, só que ele é É pago, né? esse? Aham. Ah, legal. Vou abrir aqui Quanto para olhar custa? depois. Lissone, qual é o preço? Por mês? Ah, eu não sei porque a minha empresa que comprou e aí eles dão acesso pra gente usar, então eu não sei quanto é o preço, eu sei que é pago mesmo. Ah, legal. Vou dar um pito aqui para minha empresa comprar também. Bacana. Obrigado, Gil. Tem uma pessoa com a mão Giovana? levantada ainda, que é o Thiago. Você tem mais perguntas ou é da vez anterior? Otelo? Não, professor, é mais pergunta. Eu testei ali o Perplexity para fazer aquela pesquisa de trend e tal. Ele só me falou algumas coisas, alguns tópicos, mas ele não falou o que está acontecendo agora no momento. Então, eu acho que ele não consegue fazer. Ou Bem talvez específico, né? ou talvez seja o prompt, não sei. Mas eu coloquei a data de hoje, coloquei a faixa etária ali que eu queria. Mas ele só me deu alguns tópicos, ele não me deu muita coisa, não. Então, eu acho que isso aí realmente ou é uma inteligência Não funciona. artificial, ou é outra, ou é outro prompt melhor, não sei. Aí, tu falou uma coisa que eu fiquei pensando, que é muito verdade, que as inteligências artificiais, elas escrevem de uma forma muito padronizada, né? Para quem conhece o estilo de linguagem ali, bate o olho, já sabe que é inteligência artificial. E aí eu lembrei também que o chat GPT, acho que mês passado, retrasado, alguma coisa assim, atualizou. E agora os chats, cada conversa não é mais uma conversa separada. E agora ele conseguiu juntar tudo. E ele também armazena memórias das preferências do usuário. Então, palavras como insights valiosos, palavra crucial, mandei tirar tudo. Nenhum texto meu mais usa insight, usa a palavra crucial, também eu passei a abominar também essas Tá dando palavras. spoiler da minha apresentação já. Ah, peço perdão. Aí, então talvez tu fale sobre isso na apresentação. Eu ia perguntar se existe algum prompt, alguma coisa pronta já, que façam a inteligência artificial, no caso o ChatGPT especificamente, a retirar essas palavras mais comuns para tornar o texto mais humanizado ou mais diferente, para não ficar tão na cara que foi usado. Legal. Existe um Eu vou prompt sim. pronto ou não? Tem prompt pronto. Eu vou seguir mostrando, que eu tenho aqui Beleza. alguns. Então, acho que, primeiro, ele não vai pegar as palavras, não vai fazer, tipo assim, exatamente tire crucial, tire insights valiosos, mas ele vai construir esse prompt de uma maneira que ele não vai usar essas palavras quando tu escrever, né? Então, tem alguns aqui, por exemplo, a partir desse texto, corrija. Daí vai ter ABC aqui, né? Corrija os erros de ortografia e sintaxe, corrija a ortografia e sintaxe do texto a seguir, incluindo aspectos como fluidez, períodos curtos em ordem direta e transição entre os parágrafos, a fim de dar coesão e coerência ao texto. Corrija a ortografia e sintaxe do texto a seguir, preste atenção nos seguintes aspectos. Quero períodos redigidos em ordem direta, quero períodos de extensão variável entre 3 linhas, quero parágrafos com extensão entre 6 e 8 linhas. Então, aqui é um exemplo de correção de texto que ele faz, ele não vai inventar palavras, né? E aqui são alguns prompts que são super legais para usar. E aqui também ele consegue fazer uma análise sobre o texto que tu escreveu. Então, a partir do texto inserido, faça uma análise do texto e me forneça um feedback, levando em conta a clareza, coesão, coerência do texto e dando algumas sugestões. Leia o texto a seguir, analise a linguagem que está adequada, especifica a finalidade, daí tu escreve ali, né? Esses são alguns prompts que eu tenho aqui. Eu tenho outros prompts que depois eu peço para o Júlio mandar para vocês, que é quando tu pede para ele criar algum texto, não corrigir,
para ele não usar palavras, a gente chama essas palavras de... Agora eu esqueci a linguagem que a gente usa, mas é tipo quando tu filosofa. Tipo, não use palavras filosóficas. Quando tu usa isso, ele não vai colocar crucial, nem insights valiosos, nem mergulhando no conhecimento, umas palavras assim, porque ele vai tirar essas palavras e vai deixar básica. Mas a gente tem prompts pronto para esses assuntos, que é bem legal, bem um ponto bem legal que tu trouxe. E aí, né, como que a gente causa mais impacto com o texto, né? Então, primeiro, apresentar autor e informação relevante sobre aquele tema. É fundamental fazer uma pesquisa antes de escrever um texto, né? Fazer uma pesquisa daquilo que a gente quer trazer, pessoas que são importantes naquele tema. Escrever o prompt claro, interagir com o chat, procurar informações externas. Revisar, editar e referenciar todos os textos que a gente escrever, como o professor Júlio já pede para vocês, mas é importante fazer. E excluir palavras pegadinhas. E o que essas palavras? Eu trouxe aqui algumas palavras que vocês nunca devem usar na vida de vocês. E assim, eu fiquei muito chateado porque eu era uma pessoa que usava muito, por exemplo, primordial. Eu utilizava, assim, em desenvolvimento de artigo direto, que eu acho uma palavra bonita. Mas hoje em dia não dá mais para usar porque é rodado, o chat sempre tem isso. Então, palavras, gente, insights valiosos, crucial, primordial. Aí tem aqui o fundamental, essencial, todas que são essas palavras que terminam com "al", mas que estão fora de contexto. Tipo, tô falando de um pão, por exemplo. Nossa, esse pão, ele é essencial no dia a dia dos cidadãos brasileiros. Cara, aí não tem um contexto para ter uma palavra essencial quando eu tô falando de um pão. Então, basicamente, esse exemplo, né? Essas palavras que são muito filosóficas, que estão fora do contexto que elas deveriam estar. Esse é uma coisa, cara, que sempre tem. Desempenham um papel. E aí eu complemento disso. O professor Júlio desempenha um papel muito importante na turma de marketing. Não usa desempenha um papel. Que isso é, claro, ChatGPT. Fornecem, também fora de contexto, tá? Não precisa deixar de usar a palavra fornecem. Mas, por exemplo, se eu falar assim, não, eu estou aqui trazendo para vocês, eu estou fornecendo um conhecimento muito bom, ali, poxa, já tá meio estranho. E terminar um texto com em resumo. Também exclui isso da vida de vocês. Eu sei que vocês podem usar em outros contextos, né? Mas todo texto que o chat traz, no final ele traz em resumo e traz um parágrafo ali que entrega que é um texto total ali do chat, né? Poxa, mas por que é isso? É para fingir que não tem chat? É para disfarçar? Não. É para tu ter para tu não ser aquelas pessoas que tirou o texto inteiro do chat e usou 100% ali. É para tu usar ele para revisar o teu texto e tudo mais, para ele melhorar o teu português, mas para ele fazer isso sem ser uma pessoa preguiçosa, que tá igual a todo mundo. Então, essas palavras são pegadinhas, mas que eu acho que vocês têm que salvar isso aí no dia a dia de vocês, porque é muito padrão dele. E visivelmente, quando alguém escreve um texto para mim que tem essas palavras, eu já sei que essa pessoa fez o texto no ChatGPT e ela nem se deu o trabalho de fazer uma revisão para tirar desse padrão que ele faz, né? Que é esse padrão com essas palavras. Bom, e aí eu terminei aqui minha apresentação e propor a gente fazer um quiz. Posso ir para eu ter mais perguntas? Não, pode fazer o quiz aí que tá sob controle. Top. Então vamos fazer um quiz. Agora eu vou precisar de todo mundo. Deixa eu só parar de compartilhar que eu vou colocar aqui. É tipo um Kahoot, tá? Beleza. Vocês podem usar esse site ou vocês podem usar o QR Code aqui. É tipo um Kahoot, vai ter um código de barras para gente
Se a gente tivesse presencial, eu ia dar uns chocolatinhos pros vencedores, tá? Mas se vocês me virem na FURB, vocês me cobram um dia. Mas aí é fácil, né? Agora. Vocês estão ouvindo barulho? Beleza. Sim. Alguém mais vai entrar, prof? A gente começa. Mais alguém para entrar? Senão a gente já vai começar. Eu tô rodar, entrando. Vini. Opa, segura. Vamos esperar. Vem uma voz aí, não ouvi quem é, mas. Samuel já entrou, né, Samuel? Apareceu um Samu aqui, só pode ser você. Oi, prof, aguarda só um pouquinho que a Cal também precisa entrar, tá? A Cauana. Beleza. Isso, aham. Gerador e caracteres, eu falei Cauana e apareceu a Cabana. Melhorar um pouquinho ainda. Tá vendo a Cauana aí, Vini? Não, tava até procurando ela agora, acho que ela não entrou ainda. Pois ela não viu mais a minha mensagem também no WhatsApp. Vou mandar novamente. Oi, professor, tá aí? Sim. Eu não tô conseguindo entrar lá no site, tá? Só um pouquinho. Sim. É só apontar o celular do QR Code. É que eu acho que ela assiste aula pelo celular, prof. É, Eu sim, acho. eu tô pelo celular. Eu tô tentando entrar no site. Qual que é o caminho ali, Vini? Vou te mandar no WhatsApp, prof. Feito. Eu enviei o link pra ela também. Ah, tu mandou? Ah, beleza. Obrigado, então. Obrigado, Roberta. Ó, viu? Eu não gosto nem de usar o Kahoot. Gosto de inventar coisa nova.
Vocês vão ver que Pois é. essa ferramenta aqui é muito mais legal. Eu usei muito o Kahoot, mas eles começaram a limitar a quantidade de pessoas na sala. Essa é de graça e não tem limitação, prof. E sabe onde é que eu achei essa ferramenta? Não, onde você No achou? ChatGPT. Perguntei pra ele. Que era uma ferramenta melhor que o Kahoot de graça. Você foi bem direto. Direto. E aí ele me deu essa daqui. Boa. Que dá pra botar emoji, ver que a galera já botou. Ah, Pra mudar o verdade. personagem. Porra, O próprio avatar. olha É. só. E aí tu vê que o bonequinho dá pra mudar o tema, né? Muito legal. Esperar ela entrar, a gente começa. Ok. Como é que foi teu dia, Vini? Ah, é cansativo, né? A vida Ah, de é? CLT não é fácil. É CLT, amigo, velho. Não, foi bem legal. Foi cansativo, mas foi legal. Não sei Boa. vocês, eu trabalho de casa, boa parte do meu tempo, então é mais tranquilo. Aí Dá pra entrou trocar o alguém, será que entrou? avatar? Entrou. Entrou? Entrou. Beleza, então vamos começar, gente. Ó, são perguntas aí que eu falei, às vezes eu não falei, mas vamos ver. Ah, putz, eu acho que eu iniciei o negócio errado. Tá, eu fiz o modo errado. Vocês vão receber pergunta aleatória de prova. O que foi, Vini? Queria que tem até pontinho. Eu esqueci de apertar para vocês seguirem minhas perguntas, daí agora tá cada um no seu, né? Mas tá bom, vocês estão fazendo uma provinha aí. Ah, boa. Aí, ó, Giovana tá na frente. Giovanni é uma máquina. Por pouco tempo. Oi, eu não sei se eu que não soube mexer, mas o meu, depois da primeira pergunta, ele fechou, assim. Sério? Eu não consegui responder mais nada. Tá. Não sei te ajudar agora, mas. O resto foi? Conseguiu responder? Meu tá indo. A ideia era tipo ser um Kahoot, entendeu? Mas eu escolhi o modo errado. Mas aí, como já foi as perguntas, vamos deixar assim mesmo. Já terminaram? Sim. Aqui já terminei. Sim, também. Uhum.
Sim, aham. Beleza. E foi também. Tá, então vou Ô, passar. Vini, Vou passar. gostei muito da ferramenta, muito boa. Pois é, eu estraguei um pouquinho a dinâmica, porque era para ser um pouco mais competitivo, entendeu? Não era para ser tão individual assim, que era para ser tipo Kahoot, mas é que quando eu fui selecionar o modo para começar, eu escolhi o modo errado. Eu escolhi o modo de prova, né? Que é esse modo que tu joga e as pessoas respondem no seu, né? Mas a gente já tem aqui o nosso ranking, tá? Thiago ficou em primeiro, Rafael em segundo e a Roberta. Olha, Roberta, tu não tinha conseguido Eu consegui responder. entrar depois, aí eu acabei agora, inclusive. Ó, viu? E ela ficou em terceiro. Ah, a Roberta é sim E mesmo. aí eu vou. Só pronta. Pois é, rápida. Ó, gente, vou passar as perguntas agora, tá? Então, a gente teve 31 acertos nessa daqui. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o conceito de machine learning, o aprendizado de máquina? Deixa eu até encerrar aqui, que acho que ele vai já trazer também a animaçãozinha. E parabéns para vocês. Engraçado que todo mundo escolheu a mesma roupa. Vice é o padrão, né? Todo mundo tá numa bolha aqui, ó. Vai ganhar ponto a mais, né, professor? Ah, vamos Depois ver eu esse passo para negócio aí eles. direitinho, hein? O quiz tá bem montadinho, inclusive. E aqui tem os resultados, né? Individual. E aí a gente pode rever as questões. Então vamos lá. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o conceito de machine learning, aprendizagem de máquina? Então, é um método que permite que os algoritmos aprendam e se aprimorem com base em dados sem serem explicitamente programados. É isso aí. Então, ele não vai ter uma programação fixa. Quando eu clicar no botão, ele vai aparecer A. Ele vai aparecer aquilo que ele vai se auto-aprendendo, né? Em que contexto a IA pode ser utilizada para a otimização de campanhas publicitárias? Essa era uma mesma pegadinha, mas é todas as anteriores. Então, é segmentar o público-alvo com base em dados demográficos, prever quais anúncios terão melhor desempenho com base em dados históricos e automatizar a criação de anúncios em diferentes plataformas. Qual o papel da análise preditiva, aquilo que eu falei de prever o futuro, né? Então, analisar dados históricos para prever comportamentos futuros dos consumidores. Quais são os principais desafios éticos associados ao uso de IA em marketing? Acho que isso é muito legal. Então, além da privacidade, que a gente usar dados pessoais, a gente jogar lá dados da nossa empresa, que a gente tem que ter cuidado, é plágio, né? Então, eu não identificar que eu estou copiando alguma coisa de algum lugar. O que é Natural Language Processing? Então, processamento de linguagem natural. É um método que faz a IA entender e gerar texto humano, e é isso que por isso que a gente usa ela, né? Que ela traz um texto coeso, um texto como humano, e é utilizado em chatbots, em análise de sentimento. Como que a personalização de conteúdo através de IA pode impactar a experiência do consumidor? Então, aumentando a relevância das ofertas, melhorando a satisfação do nosso cliente. E essa era a sexta pergunta. Essa era só um coisinho para a gente brincar mesmo, não é o exercício final de vocês, porque agora, não sei se o prof quer que eu explique o exercício, ou tu vai passar para eles. Não, você vai passar. A gente chegou num bom nível aqui, e inclusive é bom que eu passe para essas atividades assim, porque geralmente eu faço para as pessoas responderem, mas para responder é um belo exercício também. Parabéns, tá, Vini, pela qualidade, pela escolha das questões. Foi muito bom, e o pessoal se anima toda vez que tem uma competiçãozinha, né? Mas A gente tem o pódio da sala aqui, né? Tem sim, tem sim. Só figura rara. Tem o pódio aí? Thiago Sotero, Tem o pódio aqui, ó. Rafael Aqui, ó, o Cipriano Thiago, a Rafael e a Roberta. e falar a Roberta, que disse que não estava conseguindo nada e chegou em terceiro. Muito E bom. chegou, né? E passou, tadinho, por 20 pontos, o Davi. Então, mas pode falar da atividade. Atenção, agora vamos para a atividade. O Thiago Sotero que é uma bad. Beleza. Então, gente, aqui a gente vai ter um exercício de tendências de varejo, para dentro do contexto de marketing de varejo, né? Então, qual que é o objetivo desse exercício? Analisar a evolução do varejo e discutir as tendências atuais, promovendo uma reflexão crítica sobre os impactos dessas mudanças no comportamento do consumidor e nas estratégias de marketing. Então, vocês vão se dividir
em grupos de 5 integrantes. Aí vocês conversam com o Júlio, qual que é o melhor grupo para vocês formarem. Se tiver uma pessoa a mais, uma mesa, também acho que não vai ter problema, né? Mas na média 5 pessoas. Aí vocês vão ter 30 minutos ali para fazer uma pesquisa e análise dentro de um dos seguintes tópicos, tá? De um dos seguintes períodos. E aí vocês podem escolher, pode repetir, mas seria legal ter um grupo que pelo menos faça de cada tema, né? Então, o varejo tradicional, o varejo digital e o varejo contemporâneo. Aí vocês vão escrever um parágrafo de 5 a 7 frases, descrevendo as principais características desse período escolhido e como que ele impactou o comportamento do consumidor dentro da época que ele estava inserido, né? Essa é a primeira parte do exercício, fazer essa pesquisa e analisar o conteúdo. É legal trazer referência? É legal trazer referência, é legal trazer fonte, legal trazer, se quiser trazer imagens, né, sobre texto, exemplificar. Quanto mais completo tiver, mais legal é essa parte. Depois, vocês vão identificar tendências. Então, com base nesse período específico, vocês vão ter que identificar e descrever 2 tendências atuais que estão moldando o varejo e para cada tendência responder as seguintes perguntas. Qual que é, que é essa tendência? Como que ela está impactando o varejo? E quais são as implicações para as estratégias de marketing das empresas de varejo dentro dessa tendência, né? Então, vocês vão escolher 2 dessas tendências e também vão escrever ali dentro desse mesmo estrutura de parágrafo, como eu comentei. E depois vocês vão fazer uma reflexão crítica. Então, 10 a 12 frases sobre como a evolução do varejo e as tendências atuais, então aquilo que vocês pegaram lá daquele tema do varejo, né? Depois vocês olharam uma tendência, como que isso pode influenciar o futuro do setor. Então, aqui são algumas perguntas base, tá? Mas vocês podem escolher aí moldar as perguntas de vocês. Então, aqui, exemplo de pergunta, né? O que as empresas de varejo devem fazer para se adaptar? Como as expectativas dos consumidores estão mudando? Quais desafios e oportunidades podem surgir no futuro? Qual que é o formato de entrega? Então, é um exercício de texto, né? Vocês vão escrever um texto em formato de ensaio. Então, vocês vão botar introdução, desenvolvimento e conclusão, com base nesses 3 tópicos. O texto entre 800 e 1.000 palavras. Vocês têm que entregar ele para o professor Júlio no AVA, até a próxima aula. Podem utilizar e devem utilizar a IA no trabalho devidamente indicada, né? Montar uma apresentação sobre o trabalho na próxima aula. Então, essa apresentação PowerPoint, vocês podem usar IA, inclusive seria muito legal vocês já usarem essa IA que vocês aprenderam dentro desse texto. E os critérios da avaliação, então, clareza na coerência na escrita, profundidade na análise e reflexão, capacidade de conectar a evolução do varejo com as tendências atuais e originalidade e criatividade nas ideias. Então, pensem naquilo que eu falei para vocês. Vocês podem usar a inteligência artificial referenciando, ajudando na construção de texto, sim, mas vocês podem explorar fontes externas, pesquisar, criar um contexto e explorar tendências para a gente refletir sobre o marketing de varejo, como que ele está hoje. Isso aí. Quer complementar, prof? Quero sim. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse texto, eu vou converter e colocar dentro do AVA 3 para vocês terem onde acessar. Eu não sei se vocês querem montar as equipes, eu monto automaticamente para vocês. Aí uma questão... prof, deixa a gente montar, né? Você já tem os esquemas de vocês, né? Já tá tudo A gente já tem separado. os grupinhos, né, prof? Tá tudo no esquema. Ó, então, obrigado. Então, são equipes de 5 pessoas, mas se uma tiver 4 e a outra tiver 5, 6 talvez, não sei, não precisa ter 6, mas 4, 5 ali tá de bom tamanho. Eu gostaria que vocês usassem as ferramentas de IA que foram mostradas hoje pelo Vini e, eventualmente, alguma outra que vocês tiverem indicado, como a Adapta-One, Adapta-One, eu acho que foi falado, que eu estava dando uma olhada aqui, parece muito boa. Mas usem ali, use o Gama, use tudo que foi mostrado, do jeito que foi mostrado, e coloca nas referências, e coloca, inclusive, no texto, o como que vocês usaram, para a gente não só aprender, não só ter o conteúdo, mas saber a trilha de aprendizado, que isso é muito importante, porque a gente vai falar sobre os temas que foram colocados ali, o jeito que a atividade foi montada está bem boa, muito boa para a nossa utilidade de marketing de varejo, só que a gente vai fazer um bem boladinho, tá? Então vai ser a questão do conteúdo e como é que vocês montaram a estratégia para a construção, porque as duas coisas são importantes para a gente. Eu imagino que até amanhã eu libere isso pela manhã, tá? Hoje não.
Hoje não. Hoje a minha pilha já acabou, sabe, Vini? A pilha acabou, eu Sei, tava a minha também. legal. Obrigado, então, Vini. Alguém quer perguntar ou fazer algumas observações? Agora é a hora, 20 horas e 44 minutos, antes da Oi, mensagem final do Vini e da foto. Quem está queria ver falando? com o professor se eu posso entrar em algum grupo, se alguém me adota. É, Giovana. Ah, sim. Vai ter alguém que vai te adotar, não se preocupa. Aliás, Tá bom, obrigada. quem já tiver a equipe pronta, já encaminhada, 4 ou 5 pessoas, já coloca no chat que eu vou fazer um quadro e daí vocês vão receber esse quadro com os nomes já identificados. E a Giovana e outras pessoas podem entram no embalo também. Sucesso, então. Obrigado, né, gente, por estar aqui com vocês hoje. Sei que não é fácil estar aí na aula de noite, imagino que todo mundo está saindo do trabalho, um dia corrido, mas é legal a gente aprender. Acho que a faculdade ela ensina pra gente muitas coisas e colocar isso em prática é muito legal quando a gente termina, é sempre o sentimento, né? Uma formatura a gente chora. Por que a gente chora? Porque a gente sabe que foi sofrido o processo, mas é legal, né? Então, me adicione aí no LinkedIn, Instagram, né, que vocês querem seguir todo mundo de volta, trocar ideia. Acho que é legal. A gente está num meio muito parecido. Tenho vários amigos aí do marketing também, da FURB, e contem comigo para o que precisar. Só uma pergunta para você, Vini. Você falou em mestrado no começo. Quer fazer o teu fechamento dizendo que experiência é essa para quem, sabe, informações sobre isso? Legal. Então, eu sempre quis ser professor de faculdade, né? Vocês perceberam, eu gosto de falar, gosto de comunicar, gosto de ensinar. E meu pai é professor de faculdade também, então eu sempre gostei de dar aula, assim, né? Quando eu estava fazendo faculdade, eu já sabia que eu queria fazer uma pós-graduação, que eu queria continuar estudando. E aí eu pensei, né, o que que eu vou fazer? Já que em vez de fazer uma pós-graduação, vou fazer uma pós-graduação mais complexa, que é o mestrado, né? Uma pós-graduação stricto sensu. Tu vira um cientista, tu tem uma graduação de mestre e tu pode dar aula, já a partir de mestre, tu pode dar aula na faculdade, né? Mas depois tu evolui para o doutorado, e aí, enfim, né? Vai evoluindo pós-doutorado e tudo mais. E cria uma carreira na ciência, né? E é algo que eu sempre fiquei pensando que eu queria, né? Quando eu estava fazendo publicidade, conheci a professora Fabrícia, que é a minha orientadora hoje. Ela me incentivou muito a fazer, me inscrevi na FURB, consegui, passei em primeiro lugar. E aí, que vocês não sabem também, dentro do Brasil, a gente tem incentivo para estudar pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. E esse incentivo, ele não é por renda, ele é por mérito, porque consideram que todo mundo que termina uma graduação está no mesmo nível institucional, né? E aí os primeiros colocados acabam conseguindo bolsas. Então, além de eu estar fazendo mestrado, de ter a possibilidade de crescer cientificamente, de me especializar num tema muito específico, que é o que eu vou pesquisar, eu não pago e eu ainda recebo para estar estudando. Então, eu ganho para estar estudando, eu ganho para estar aqui. Então, é muito legal ter essa possibilidade, né? E, e eu achava que era super complexo, complicado, e na verdade não é. E tem até, assim, pessoas da minha idade na minha sala, tem umas 5 pessoas da minha idade. Eu acho que quanto mais gente jovem a gente conseguir trazer para dentro do mestrado, é melhor. A Paloma fez mestrado, ela fez marketing na FURB, fez mestrado formou mestre no semestre passado, trabalha na Ailos também, e ela fez a faculdade de marketing na FURB. E é muito legal, assim, ela já começou a dar aula na moda até, e Oi, a explora muitas Paloma, possibilidades. Paloma foi minha aluna na graduação, assim como vocês, e no mestrado também. E ela tá bem, né? Tá bem, tá super bem. E acho que é super legal, assim, pro currículo a gente tem 80 mestres, 80 mil mestres no Brasil só, né? Então, assim, é um destaque fora do comum, assim, para o teu currículo, assim. E é muito legal. Então, se vocês quiserem, inclusive, vocês não vão terminar a faculdade esse ano, né? Mas se alguém for terminar esse ano, dá para se inscrever no edital vai abrir hoje. Muitas vezes a gente não tem muita experiência familiar. No teu caso, né, Vini? Você teve um pai que meio que
cantou as coordenadas, mas eu entendo que muitas vezes então, não imagina nem como se começa. Então, assim, eu sugiro que você já identifique no site da FURB o link lá para o furb.br/ppgad, que é o programa de pós-graduação em administração, e já dê uma olhada em linhas gerais como é que seria. Talvez vocês não entendam nada inicialmente, mas vocês já vão ver ali os professores envolvidos, as disciplinas envolvidas. E assim, mantendo o contato, tipo, seguindo o Vini, seguindo outras pessoas, sempre vai surgir esse assunto, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Uma disciplina acabando, uma defesa, uma banca, uma pré-banca, uma banca de qualificação acontecendo. Então, a gente vai se envolvendo no assunto e a gente acaba conseguindo entender melhor e certas coisas só quando a gente começa a estudar, né, Vini? Por mais que falem para nós, né, é a experiência que a gente passar. É um ano em sala de aula, tendo aulas quinta e sexta-feira, basicamente isso que acontece. Geralmente as coisas são à tarde e à noite, a gente dá preferência para a noite, mas nem sempre é possível. Então a gente já pede, ó, reserva quinta e sexta-feira para isso. É um ano assim, com aulas desse jeito. O ritmo é muito intenso, muita gente pedindo coisas para ser escrita e lida, mas como o Vini comentou, parecia pior do que realmente é. É muito mais trabalhoso do que complexíssimo. Então, assim, mergulhar na experiência. É um ano com aulas normais, regulares, disciplinas, conceitos, trabalhos, e mais um ano você trabalhando com o teu orientador a respeito do tema da tua dissertação. Então, geralmente são 2 anos, mas alguns prorrogam um pouquinho mais, também não tem problema. O que mais que eu esqueci, Vini? E até para complementar, né, gente, dá para ter vida social. Eu saio todo sábado, eu saio de casa, vou para algum lugar, eu me divirto, faço tudo que tem para fazer e não mudei nada na minha vida assim nesse ponto, sabe? Eu tiro meu domingo para estudar, mas eu consigo ter um dia da semana que eu curto, se eu quiser fazer qualquer coisa eu faço, posso viajar, posso ir para praia, balancear no meu dia a dia, continuo treinando, continuo vivendo, que o pessoal fala que não dá para viver, né, mas é muito tranquilo, assim, dá para manter a rotina normalmente, assim, mas é muito legal, e a oportunidade de ir para fora também, né? Eu planejo, quando eu terminar, fazer o meu PhD fora do Brasil. Eles têm muitas possibilidades de bolsa para o exterior, e é muito fácil de conseguir, muito, muito fácil, não é? Mas é muito mais fácil do que parece que é, né? Conseguir uma bolsa para estudar fora do Brasil depois, e para quem quer sair do país é uma oportunidade super legal também. É verdade. Inclusive, há bolsas, nem sempre há bolsa sobrando para fazer um mestrado, mas tem gratuidade. Algumas bolsas têm até uma remuneração, que não é muito alta, mas é suficiente. Durante o mestrado, você pode, inclusive, trabalhar ao mesmo tempo que você estuda. E aqui há um elemento crítico citado pelo Vini, que é assim, ó, tudo é uma questão de organização e você se apoiar nas ferramentas corretas. Então, a intenção de trazer o Vini para a gente conversar a respeito das IAs e técnicas é bastante assim a oferecer uma oportunidade de a gente repensar nossas práticas e inserir inteligência artificial em suas principais ferramentas sempre que possível, de maneira inteligente, de maneira oportuna. Ninguém quer que ninguém se mate aqui, mas a gente gostaria que a gente aprendesse a lidar com as ferramentas. E nisso o Vinícius foi muito certeiro, assim. Boas perguntas surgiram. Vini, não sei se você está enxergando o chat, mas eles já montaram as equipes aqui. Não sei se todos já estão incluídos, mas depois eu vou fazer uma verificação. Para quem não está em alguma equipe, a gente insere, não tem problema não. E é um tema muito palpitante, né? É uma coisa que chama bastante a atenção. E sabe, Vini, na disciplina a gente faz um mapeamento de habilidades em marketing. Uma das questões tem a ver com a inteligência artificial. E vou te falar que eu faço isso, sei lá, há 8, 9 anos. A cada semestre, a cada turma, eu faço um mapeamento com várias questões. Uma questão que eu achei que está reagindo muito devagar, ou o instrumento não está conseguindo capturar exatamente o que está acontecendo, é o uso da inteligência artificial generativa. O uso ainda está muito abaixo do que eu esperaria. E são jovens, vocês, 18, 19, 20, 21. Eu imagino que encontros assim, sabe, Vini, ajuda a desmistificar
e dá um sentido que vai além de usar o ChatGPT como um buscador ao invés do Google. Não, isso é um pedaço, tem muito mais coisas para a gente fazer. E hoje ficou bem bacana, muitas coisas aparecendo. Vini? É isso, prof. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Vamos colocar a exibição aqui. Galeria grande, vamos ver como é. Abram suas câmeras. Está carregando aqui, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vai aparecer. São 20 horas e 54 minutos, a gente logo vai encerrar. Já está aparecendo para vocês? Já estou vendo algumas carinhas aqui. O pessoal correndo para sentar na cadeira. Para mim não está aparecendo ainda, não. Está abrindo aqui. Mas se abrir para... Opa, abriu. Ah, que legal. Nossa, muda muito quando a gente está assim. Eu vou pedir primeiro para que vocês abram os microfones. Pode abrir todos abram os microfones. Meu Deus, o caos que vai ser agora. Pode abrir os microfones, abram lá. Ana Pegoretti, todo mundo abrindo o microfone. Tá aberto. Microfone. Antes da foto, eu quero agradecer muito a presença do Vini aqui, que engrandeceu muito a nossa noite. Ele foi muito gentil, muito solícito. De cara, ele aceitou o convite, montou a apresentação, ele se dedicou bastante. E ficou ótimo, tá, Vini? Então, uma salva de palmas para o Vini. E agora a foto. Quem é que vai printar para a gente? Eu printo. A cara da Casey. Então dá um toque para a gente sorrir aí. O que é, Casey? Não sei, esse povo não larga do meu pé, professor. Sempre aprontando. Não, sempre tem. O Vinícius. Porra, Brook. O Vinícius, acho que eu não sabia que tinha aquela foto por trás com os 3 paradinhos ali. São as figurinhas, né? Que Vai otário. lá. Alguém me instrua aí a hora de sorrir, por favor. Eu vou apertar aqui, ó, o Windows Shift S e vocês printam na hora, tá? Vocês sorriem na hora. Deixa eu só tirar a notificação do WhatsApp aqui. Parem de mandar mensagem, porque não vai ficar na frente. WhatsApp também, eu, seus putos. Parem de mandar mensagem no grupo. Privado também. Ó, 3, 2, 1. Não foi, calma aí. Ih, foi, pegou. Meu Deus, caralho. Deixa eu ver se todo mundo... É que congela a tela, deixa eu ver. Tá todo mundo sorrindo, vou printar assim mesmo. Cola ali no vou chat mandar pra gente. no grupo da sala. Cola aqui no chat também. Não, muito chato. É Tô só brincando. Para. Tá resolvido, então? Tá sim, deixa eu abrir o chat aqui. Eu uso essa porra todo dia e esqueço onde é que fica. Vou printar. Então tá. Ih, não foi? Mentira.